Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 12 a 18 de julho. Semana que começa já domingo com Mercúrio retomando o movimento direto, né? Boas notícias, como não, de direção para assuntos, temas escritos, comunicação, questões que envolvam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, que andaram tanto estagnadas, de certa maneira, ou em processo de revisão, né? Ou mesmo algumas questões novas que, de certa forma, a gente alinhou ou avaliou e passam a ter um sentido melhor, uma condição de direcionamento, né? Vale lembrar que o Mercúrio está em Câncer, então assuntos de passado ou antigos ou que a gente tratou ganham uma forma nova, uma maneira direcionada para esclarecimentos, possibilidade de revivermos alguns temas, de certa forma, sobre um prisma diferente do que a gente vivia aí uns dias atrás, com Mercúrio retrógrado, né? A curiosidade aí, Brasil afora, tem ministro da educação surgindo, né? Surgiu aí com Mercúrio meio estagnado, não sei se a coisa fluirá tão bem como estão planejando ou com as pretensões, mas sigamos, né? Então tem uma condição de direção para os temas que envolvam assuntos emocionais, a gente se expressa, a gente expressa emoções de uma forma um tanto mais direcionada ou com um propósito até de esclarecimento. Tem um novo sentido, tem uma mudança de ritmo na comunicação das emoções também e da forma como a gente pode vir a se colocar daqui para frente. Então, temas de rotina, temas que envolvam papéis e documentos que são áreas associadas a Mercúrio também ganham uma forma diferenciada de ser vivida. Então, situações aí num novo momento que vinham comparado aos tempos passados, né? Algum conceito que se definiu, né? De objetos ou de coisas essenciais do dia a dia que a gente precisava, né? Temos aí um período de concluir alguma questão que envolva informações escritos, conteúdos, né? Mercúrio é um planeta associado à comunicação, então as informações ganham uma dimensão nova para tratativas que a gente venha a colocar. Então são situações aí que passam a ter uma nitidez ou uma percepção diferenciada no contexto da comunicação. Pode-se retomar contatos, pode-se esclarecer mal-entendidos, equívocos, então tem uma dinâmica diferente no que envolver comunicação, fala e informação. Também começamos a semana, já no domingo, com a lua minguante em Áries. A lua na sua fase minguante, a fase minguante é sempre indicada para conclusões de temas, né? Finalizarmos um ciclo, finalizarmos uma etapa, é a reta final de um ciclo lunar, né? Então a lua minguante ela está terminando a volta que ela faz em torno do Sol, da Terra e até mesmo em paralelo ao Sol. Então, na lua nova a gente começa um ciclo com a lua e o sol em mesmo signo, e na lua minguante esse ciclo chega no seu último quarto, na sua última fase, e com lua minguante em Áries é sempre um indicativo de tomada de ações para concluir algo. Logo, se a gente está em uma fase de minguar, concluir, e com ela em Áries, são ações que envolvem uma conclusão, tomada de iniciativas que envolvam um finalizar temas ou mesmo um upgrade para darmos uma partida para atividades, para início de algo. Então, antes de começar algo de verdade, concluir o que precisa ser finalizado. Então, é a lua minguante Áries dando esse tom para um fator de conclusões para podermos darmos sequência ao que vem adiante. Não dá para você começar alguma questão importante se a gente não finalizar algo que esteja a emperrar o que a gente precisa começar. Então, primeiro um tema a se resolver para darmos partida a algo que tenhamos mais segurança para fazer depois
quando finalizarmos essa. Primeiro tem que ter um desapego de certos temas para depois lidarmos com algo novo. É como se fosse esse sentido da lua minguante em Áries, com esse fator. Vale o cuidado com o individualismo, com impulsos, com atitudes precipitadas, né? Vale uma atenção com a ansiedade. Toda lua minguante, toda fase lunar começando em Áries requer atenção para que não tenhamos um lado individualista, pensarmos muito na gente e esquecermos os nossos arredores. É um desafio com a nossa individualidade também. Temos na semana também uma oposição do Sol com Júpiter e Plutão. Então, Júpiter e Plutão estão em conjunção já há um tempo, e o Sol fará oposição com essa conjunção que eles estão. Então, requer aí uma atenção, especialmente com a oposição do Sol com Júpiter, para que não fiquemos acomodados com os conhecimentos que a gente tem, não botarmos banca com coisas que a gente já sabe e achar que isso é suficiente. Além também, é claro, de percebermos certas situações, pessoas ou condutas que podem manifestar uma característica assim, seja no nosso dia a dia, aos nossos arredores, ou até coletivamente a gente observar nas mídias, nas situações de poder. Então, uma condição de um certo extremismo em relação àquilo que se sabe, àquilo que se conhece, aquilo que de certa maneira dá um lado de banca em relação ao saber, ao conhecimento, as questões que envolvam uma certa prepotência, né? Então, requer um cuidado com posturas que envolvam um tom de eu já sei, não precisa me dizer, né? Então, baixar a banca, baixar a bola, vamos ouvir, vamos partilhar conhecimento, vamos pesquisar. É desafiador, um aspecto desafiador para pesquisas, né? Júpiter em conjunção Plutão, que vem aí há algum tempo, recebe a oposição do Sol, então envolve aí desafios com pesquisas, com as questões que envolvam os conhecimentos atrelados às pessoas, atrelados à educação. Então, desafios com esses temas também. E vale um cuidado aí para que não tenhamos um certo radicalismo com certas opiniões, seja nossa ou de quem venha. Às vezes, pelo fato da pessoa querer posicionar algum pensamento, ideia, filosofia, fé, condição de postura sobre um tema ou sobre alguma ideologia de vida mesmo, por exemplo, ou política, ou social, enfim, vale um cuidado para não entrarmos na pilha de certas situações, porque é um indicativo de um certo extremismo do conteúdo que a pessoa sabe, do conteúdo que a pessoa se posiciona, a minha verdade, a sua verdade, né? Um desafio em tolerar e compreender esses temas e essas questões. Então, tanto na oposição do Sol com Júpiter, que tem a exatidão na terça-feira, e de exatidão com Plutão na quarta-feira, Sol e Plutão, então vale aí uma atenção para que não tenhamos certas atitudes, até com quem a gente gosta, de maneira a ponto de não ouvirmos por já termos uma opinião formada sobre aquele assunto. Às vezes vale ponderar, né? Uma cortesia, uma diplomacia, para ver se a opinião formada que a gente tem não precisa ser questionada também. Ou da pessoa, mesmo que ela não se permita, não de repente insistir pelo fato de ver que ela não está abrindo mão da opinião ou de algum posicionamento. Então, a oposição Sol-Júpiter, em síntese, e mesmo a própria oposição que o Sol faz com Plutão, que está conjunto a Júpiter, recomenda essa compreensão de ideias, recomenda uma flexibilização. Flexibilização é uma palavra que está na moda, né? Uma flexibilização de ideias, da compreensão do que o outro está lidando com aquele posicionamento, por mais que seja radical. Se não der para entrar na frequência da pessoa, então deixa lá, não precisa insistir em bater na porta se a porta não vai abrir, né? Então deixa ali, uma hora a porta abre sozinha e ok, segue a vida. E não criarmos uma zona de conforto em função daquilo que a gente já sabe,
daquilo que a gente já tem uma ideia fixa ou formada. Sempre vale uma possibilidade de acréscimo ou de uma remodelagem, ou de uma formatação, ou de uma atualização dos temas que a gente conhece, dos temas que a gente tem uma compreensão. Muitas vezes, pelo fato da gente ser desafiado a sairmos de uma zona de conforto do conhecimento que a gente tem, a gente fica um pouco estagnado, né? Então é como se essa oposição Sol-Júpiter desafiasse também um pouco a nossa compreensão dos conhecimentos e da forma como a gente se posiciona sobre ideias que a gente já cultiva até de maneira metódica e sistemática. Então, pessoal, este é o Céu da Semana de 12 a 18 de julho. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Uma ótima semana. Um abraço. Tchau.